porque durante o Julho Verde, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, o alerta é para sintomas que muitas vezes são ignorados, como rouquidão persistente, feridas na boca que não cicatrizam, dificuldade para engolir e alterações no pescoço. Segundo estimativas do INCA, cerca de 40 mil brasileiros deverão receber o diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço em 2026. A boa notícia é que, quando identificado precocemente, o tratamento apresenta muito mais chances de sucesso. Para a gente falar sobre esse tema é importantíssimo e explicar como reconhecer os primeiros sinais, recebemos hoje, então, o Dr. Agrício Crespo, ele que é fundador e presidente do IOU. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Nath, pela excelente oportunidade de estar aqui com você. Com certeza. Então já vamos começar falando sobre esses sinais de alerta. É um tema pouco discutido, a gente fala muito, né? Tem as campanhas durante todo o ano, voltada ao câncer de mama, voltada ao câncer de próstata. Por que não é tão difundido e tão falado quando o assunto é câncer de cabeça e pescoço? Nath, eu acho que é um preconceito até que se tem sobre isso. A palavra câncer já afasta todo mundo, né? O que é um grande engano, né? Antigamente, quando a gente era criança, uma pessoa que tinha um diagnóstico de câncer era quase que uma centena de mortes. Isso mudou completamente nos últimos muitos anos. Então hoje, quando a gente consegue fazer diagnósticos precoces, essa história muda completamente. Mas o câncer de cabeça e pescoço ainda é um tabu. E sabe por que eu acho? Quando uma pessoa tem um câncer de estômago, de intestino, de pulmão, de pâncreas, ele está oculto, ele está escondido. A pessoa não está vendo aquilo. Cabeça e pescoço não. Então tem essa coisa ruim da doença, porque é uma coisa aparente. Ela está centrada numa região onde você tem os órgãos do sentido, tem visão, audição, equilíbrio, respiração, fala. Então o impacto da doença é muito grande e as pessoas morrem de medo. Mas é um medo que não educa, é um medo que afasta da chance de cura. Esses sinais de alerta, eles são sempre visíveis, doutor? Esses sinais de alerta, aliás, a campanha criou esse mote que eu achei bacana, né? A vida emite sinais. E é verdade isso, né? A gente, desde criança, ouve aquela história de que as aparências enganam, mas não é bem assim, não. As aparências não enganam. A gente é que não presta atenção nos sinais. E, por exemplo, sinais que você citou aí, né? Uma rouquidão numa pessoa que não tem a rouquidão habitualmente e ela passa a ficar rouca num período de mais de 2 a 3 semanas, você tem uma sirene gritando ali que tem alguma coisa muito errada. E o principal diagnóstico nessa circunstância é um câncer de laringe, que tem que ser afastado. Quer ver outra condição? O câncer de boca, ele sempre começa com uma feridinha que não cicatriza. E as pessoas negligenciam isso. É impressionante que o câncer de boca, raramente no Brasil, ele é diagnosticado precocemente. Quando as pessoas chegam, ele está em estágio avançado e com consequências péssimas. O que você precisa para fazer um diagnóstico de câncer de boca? Simplesmente uma lanterna para olhar, uma espátula para ver. Não precisa de equipamentos, tomografias, nada disso. A outra condição que você mencionou, dificuldade para engolir, dor para engolir. E outra que é muito negligenciada também, né? Adultos que apareçam com caroço no pescoço. Não só adulto, criança também. Então, caroço no pescoço que está lá 15 dias, necessariamente tem que passar por uma avaliação médica. Doutor, existe alguma correlação com o HPV? Sim, existe. O HPV é uma coisa interessante, porque principalmente para o câncer na boca, né? Na garganta, lá atrás, câncer da faringe. Esse câncer sempre foi associado a álcool e fumo, tradicionalmente. Uma pessoa que fuma tem uma chance muito maior de desenvolver esse câncer. Uma pessoa que toma bebida alcoólica também. E quando você tem a associação do fumo e da bebida, essa chance aumenta de 10 até 20 vezes. E o que mudou nas últimas décadas? Já não é mais o álcool e o fumo o principal agente causador. O principal hoje é o HPV. Inclusive a população que passou a ter câncer é um pouco diferente, a faixa etária é mais jovem e o câncer tem um comportamento clínico diferente. Então HPV tem que estar no nosso radar e será assim cada vez mais. Como é diagnosticado no caso de um HPV? Porque muitas das vezes ele é diagnosticado através de um Papa Nicolau, mas e se essa pessoa for um homem ou se essa pessoa não tiver feito esse tipo de exame? Existe um outro exame? Ele através do exame de sangue eu consigo identificar? Nath, HPV é muito frequente. HPV, se nós formos avaliar a população toda, a maioria das pessoas tem algum contato ao longo da vida, mas não são todas as pessoas que vão desenvolver doença por HPV. O HPV pode desencadear doenças benignas, como lesões papilomatosas em vários lugares, desde o colo do útero, a garganta, a corda vocal e outras regiões. Mas isso pode ser uma lesão pré-cancerígena. E no caso da faringe, ele é uma lesão
que começa pela infecção do HPV e se torna um câncer invasivo. Perfeito. Doutor, você já comentou alguns fatores de risco, mas e dos outros tipos de câncer, né? Você falou muito sobre o tipo, no caso da laringe, mas e no pescoço, na cabeça, quais são os principais fatores de risco? Seguem sendo os mesmos? Continua sendo fumo e álcool. Eu sempre digo que nós temos dois grandes grupos aí, né? Você tem a herança genética, contra a qual você não tem muito o que fazer por enquanto. Eu acho que a medicina vai mudar isso no futuro. E a outra coisa são os fatores desencadeantes, que é principalmente o cigarro e a bebida. Existem outros também, algumas exposições industriais ao trabalho, a agrotóxicos, a outros produtos químicos, mas eles não têm a relevância imensa que nós temos para o álcool e para o fumo. Então, esses são os principais. Existe uma moda entre os jovens que é o caso do vape. E muitas das vezes o vape, por ser cheirosinho, por ter um gostinho agradável, parece inofensivo. Ele também pode ser um dos causadores? Totalmente. O vape não tem nada de inofensivo, né? Existe essa aura social de que o vape pode, mas não é. E um dos grandes avanços que nós tivemos na sociedade foi essa conscientização com relação a fumo. Antigamente, as pessoas fumavam em qualquer lugar. Fumavam dentro de um avião, fumavam num restaurante na mesa ao lado. Tinha médico que fumava durante a consulta ao paciente. Então, eu acho que essa conscientização que foi mundial, mas no Brasil foi um grande avanço isso. Isso vai ser comemorado ainda, porque esses índices devem diminuir. Agora, o vape vem para bagunçar tudo, porque tá esse conceito entre os jovens de que ele não é maléfico, mas ele é sim. Já tem estudos, doutor, de qual, a longo prazo, a gente conhece muito o resultado do cigarro, né? Já muito comum e tudo mais. Mas, a longo prazo, a gente ainda não tem como mensurar quais vão ser os danos e os malefícios. Afinal, ninguém envelheceu ainda usando o recorrente, né? Essa é uma pergunta interessante, porque se você perguntar para mim qual é a faixa etária mais acometida pelo câncer de cabeça e pescoço, normalmente são indivíduos acima de 50 anos, com um pico nos 60 anos. Eles começaram a se expor a esses agentes causadores décadas antes. Então você precisa ter um tempo longo de exposição. E o vape, eu acho que a gente ainda não tem esses números totalmente claros. Os fumantes passivos, quem não fuma, mas convive, crianças, adolescentes que convivem com pessoas que fumam, eles também podem ter algum tipo de acometimento? Sim, eu não te diria que ele vai ter o mesmo risco de uma pessoa que é o fumante, que é a pessoa que está diretamente sendo agredida. Mas há outras doenças respiratórias, por exemplo, que são prejudicadas pela convivência com pessoas que fumam, né? Então, eu acho assim, o fumo tem que ser erradicado dos ambientes, né? De qualquer maneira. Ele é muito maléfico para o indivíduo fumante, mas para os que circundam também tem efeitos. Uma das coisas que eu fico pensando é que qualquer feridinha na boca já vai ser um sinal de alerta e tudo mais. Como identificar agora a época de frio, a boca realmente fica um pouco menos hidratada? Como saber diferenciar? Apenas um especialista ou o autoconhecimento é importante também? Nath, é o seguinte, é uma questão de tempo. Essas lesões orais causadas pela desidratação, pelo frio, elas são passageiras. Agora, a que nós estamos falando aqui é uma lesão ulcerada, uma feridinha que fica lá por semanas, meses. É aquela história, em termos de câncer, dificilmente um grande problema começa grande, ele começa pequeno. E deveria ser fácil de ver, porque todo dentista examina a boca de todo mundo, é um exame muito fácil, que a gente não depende de equipamentos, basta lá uma luz, até a luz do sol, uma lanterna, qualquer coisa, e tá ali um diagnóstico feito, um diagnóstico de suspeição. Então a diferença é essa, que as causadas pelo frio são passageiras, as outras não. O tempo é importante. O tempo é fundamental para isso. Por isso é importante que você aí de casa tenha esse autoconhecimento de saber cada partezinha do seu corpo para notar essas mudanças e poder recorrer a um especialista. Bom, identificado o câncer, quais são os tratamentos hoje disponíveis? Olha, um dos principais objetivos dessa campanha Julho Verde é exatamente isso, ela é conscientizar para a existência desse problema, para que as pessoas evitem o estadiamento tardio. O que é um estadiamento tardio? É a descoberta do câncer em estado avançado. Hoje nós temos muitos recursos terapêuticos. Nós temos a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a imunoterapia, isolados ou em associação. A grande dificuldade é que nem sempre esse paciente, é importante dizer isso, ele vai encontrar resposta à sua necessidade, né? Porque às vezes ele bate nas portas do serviço público e nós temos muitas filas e o paciente acaba não sendo atendido no tempo em que ele precisa. Mas o nosso papel aqui é alertar a população. Eu acho que essa questão da oferta da atenção
é uma preocupação secundária que cabe ao poder público e à própria sociedade se organizar para que tenha esse direito. Com toda certeza. Eu tenho certeza que se você aí tiver alguma dúvida, quiser contatar o doutor, fique à vontade. A gente vai passar aí o Instagram também. Olha lá, @instituto_IOU. @instituto_IOU. Por lá você consegue também conhecer um pouquinho mais da campanha e ter mais informações. Tô passando também o do doutor aí para você, @agricio.crespo. É sempre importante trazer temas assim, de relevância, para que nossa audiência consiga ficar aí muito bem informada. E obrigada, portas sempre abertas aqui do Band Mulher para você. Sou eu quem agradece, somos nós quem agradecemos. Acho que a sociedade ganha muito com esse tipo de divulgação que você acaba de propiciar. Com toda certeza. Obrigada. Precisa de atenção. Os sistemas que fazem parte da nossa rotina nos avisam antes que um problema se torne maior. Com o nosso corpo não é diferente. Ele também envia sinais e muitas vezes eles aparecem muito antes de uma doença se agravar. Rouquidão persistente, feridas na boca que não cicatrizam, dificuldade para engolir, caroços ou alterações no pescoço são sinais que merecem atenção. O câncer de cabeça e pescoço pode se desenvolver de forma silenciosa, mas raramente surge sem dar sinais. Quando identificado precocemente, as chances de sucesso no tratamento e de preservação da qualidade de vida são significativamente maiores. Neste Julho Verde, o IOU convida você a ouvir o que o seu corpo está tentando dizer. A vida manda sinais, não ignore os seus. O diagnóstico precoce salva vidas. Ao perceber qualquer alteração persistente, procure orientação médica. O IOU está aqui para transformar esse cuidado em mais tempo, mais saúde e mais qualidade de vida. Instituto de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Transformar vidas é a nossa missão. Hoje nós estamos aqui gravando esse podcast em comemoração à campanha Julho Verde. É um mês inteiro dedicado à conscientização para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Campinas está verde. Quando a gente olha nas ruas, nós temos a oportunidade de ver vários painéis já com a campanha do Julho Verde. Salvar a vida não tem preço. Vale ressaltar que não é só julho. Esse é um mês de conscientização, mas o alerta fica para o ano todo, né? Sem dúvida, o alerta é para o ano todo. Uma campanha deste nível não poderia ser feita sozinho. Muito obrigado, parceiros. Muito obrigado. Sem vocês, nada aconteceria. O poder de transformar vidas. A dor não conhece fronteiras, classe social ou sobrenome. Quando ela chega, revela nossa essência mais humana e vulnerável. Aqui, no Instituto IOU, entendemos que, diante do sofrimento, todos somos iguais. Cada vida é única, cada paciente é prioridade. Porque cuidar da vida é a nossa missão mais nobre. Quando a pessoa adoece, ela não adoece sozinha. Ela adoece com a família, né? E é um momento de fragilidade muito grande. Eu acho que esse é um momento onde as pessoas se igualam, né? As pessoas se igualam na dor, no medo e no desespero. O Instituto não é apenas um centro de tratamento, é um espaço de aprendizado, acolhimento e renascimento. Uma escola que forma especialistas, uma casa que abraça quem chega frágil e um farol que ilumina o caminho de quem busca a esperança. E a gente espera que a contribuição desta forma não seja só regional. É uma contribuição para o Brasil todo. Aqui, cada paciente carrega uma história de luta e superação, mas todos têm algo em comum: a busca pela esperança. Esses pacientes vêm de mais de 90 cidades do entorno da região metropolitana de Campinas, de outros estados,
Aqui a gente recebe pacientes do Brasil todo, de regiões longínquas, distantes, sem recursos. E eles chegam aqui, passam o dia todo. O acolhimento que o Instituto possa dar transforma a vida dessas pessoas, porque eles vêm em busca de um atendimento que não está disponível na região deles. Precisamos de você, porque salvar vidas exige estrutura, tecnologia, mãos preparadas e corações disponíveis. A sua doação não é apenas um gesto de generosidade, é uma forma concreta de mudar destinos. Nós não podemos esquecer que 75% da população depende do SUS e vai depender desse instituto aqui. E as pessoas precisam ser colocadas na condição de ajudar e para que elas experimentem o bem-estar que isso lhes causa, que isso lhes faz. As doações da comunidade, as doações do empresariado, é assim que se constrói isso. O IOU é de todos, de quem cuida com excelência, de quem doa com o coração e de quem luta todos os dias para ter uma nova chance. Eu gostaria que as pessoas viessem aqui ver o Instituto, pôr os pés aqui dentro, respirar isso aqui, sentir esse ambiente. Eu tenho certeza que isso é uma motivação suficiente para que elas se engajem. Todo mundo vai ficar feliz se puder fazer alguma coisa. Por isso aqui também. Não só aqueles que serão beneficiados, mas aqueles que podem trazer o benefício para os outros também. Instituto de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Transformar vidas é nossa missão.